Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A sombra do Teatro João Caetano. O Teatro João Caetano, erguido no coração do Rio de Janeiro, parecia respirar por si só nas noites silenciosas. Suas portas pesadas rangiam com o vento, como se sussurrassem segredos esquecidos há décadas. Poucos ousavam atravessar seu hall principal depois do pôr do sol. Dizem que uma sombra se movia pelos corredores do teatro, uma presença que ninguém conseguia identificar. Alguns acreditavam que era apenas fruto da imaginação de atores cansados, mas outros relatavam toques gelados e sussurros nas suas orelhas. Naquele sábado, uma jovem atriz chamada Helena se preparava para seu primeiro espetáculo no teatro. Enquanto ensaiava, sentiu uma presença observando-a, mas ao se virar, não havia ninguém. O ar parecia pesado, quase sufocante. As cortinas vermelhas se agitavam sem motivo aparente, e o som de passos ecoava pelo palco vazio. Helena pensou em sair, mas a curiosidade a manteve ali, enraizada no centro do palco. Um velho zelador apareceu de repente, carregando uma lanterna que tremia em suas mãos. Ele avisou, com voz rouca: "Cuidado com a sombra, ela não deixa quem entra ir embora do mesmo jeito." Helena riu nervosamente, tentando disfarçar o medo. Mas o teatro parecia ter vontade própria, e as luzes começaram a piscar, lançando silhuetas distorcidas nas paredes ornamentadas. Enquanto o ensaio prosseguia, Helena sentiu algo roçar sua perna, como se dedos invisíveis tentassem segurá-la. Gritou, mas o som se perdeu no eco do teatro, como se alguém estivesse sugando sua voz. Quando finalmente saiu do palco, percebeu que a entrada principal estava trancada. E, no reflexo de um espelho antigo, viu uma figura negra parada atrás dela, imóvel, mas viva. Helena passou a noite tentando esquecer o ocorrido, mas sonhos terríveis a atormentavam. Via o teatro desmoronar e uma sombra arrastando pessoas pelos corredores. Cada sonho terminava com um grito que a despertava em suor frio. Na manhã seguinte, decidiu investigar a história do teatro. Descobriu que, décadas antes, um ator famoso desaparecera misteriosamente durante uma apresentação. Nunca encontraram seu corpo, apenas uma sombra gravada na cortina principal, que alguns juravam se mexer sozinha. Determinação e medo se misturavam dentro dela. Helena resolveu voltar ao teatro à noite, levando consigo uma câmera. Queria provas do que todos chamavam de lenda urbana. Ao atravessar o hall principal, sentiu o ar gelado envolver seu corpo. A câmera captou algo que a olhos nus não se via, uma sombra escura, sem forma definida, pairando sobre as poltronas vazias. Enquanto avançava, ouviu risadas e sussurros vindos de lugares impossíveis. As palavras pareciam chamá-la pelo nome, insistentes e hipnotizantes. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. No palco, encontrou o velho zelador, agora sentado em silêncio, encarando o chão. Sem olhar para ela, murmurou: "Ela escolhe quem se junta a ela e quem volta sozinho." Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. A sombra começou a se mover em sua direção, deslizando pelo chão como se fosse líquida. Ela tentou correr, mas as portas estavam fechadas, e o teatro parecia ter se estendido além do espaço físico. Quando olhou novamente para a câmera, viu seu próprio reflexo se distorcendo, a sombra crescendo atrás dela, pronta para reivindicar sua presença. O som de passos atrás dela fez girar, mas não havia ninguém. Apenas o eco de sua própria respiração misturado com um sussurro crescente que dizia: "Fique, para sempre." Helena tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. Sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços, puxando-a para a escuridão que se formava no centro do palco. O velho zelador apareceu novamente, segurando uma vela apagada. Ele explicou que a sombra era um espírito vingativo, aprisionado no teatro desde a morte do ator desaparecido. Ela se alimentava do medo e da vida daqueles que ousavam ficar até tarde. Desesperada, Helena procurou uma saída, mas o teatro parecia brincar com ela. As paredes se moviam, os corredores se alongavam e o palco se transformava em um labirinto de trevas. A câmera começou a filmar sozinha, captando imagens que mostravam figuras do passado, atores que desapareceram,
todos presos na mesma escuridão que agora envolvia Helena. Ela percebeu que não podia lutar contra a sombra fisicamente, precisava enfrentá-la mentalmente, resistir à atração que a fazia permanecer ali. Fechou os olhos e tentou pensar em sua vida fora do teatro, no calor do sol e no som da cidade do Rio de Janeiro. Ao abrir os olhos, a sombra recuou ligeiramente, como se sentisse seu desejo de escapar. Cada segundo parecia uma eternidade, mas Helena se recusava a ceder. Com um último esforço, correu para a saída, que finalmente se abriu, engolindo-a de volta à realidade, deixando para trás o sussurro da sombra ecoando entre as paredes do teatro. Nos dias seguintes, Helena evitou o teatro. Mas o medo não a abandonava. Ela sentia a sombra observando, mesmo à distância. Às vezes, via sua forma escura refletida em vitrines e janelas, sempre à espreita. Determinada a entender, retornou novamente ao teatro, desta vez acompanhada de especialistas em fenômenos sobrenaturais. Eles montaram equipamentos de gravação e sensores de movimento para documentar qualquer presença. Logo no hall principal, as câmeras começaram a captar figuras sombrias atravessando paredes e desaparecendo sem explicação. Os especialistas ficaram pálidos, percebendo que não se tratava de simples brincadeira de luzes. A sombra parecia mais ativa, como se sentisse a presença de mais pessoas ali. Sussurros se intensificaram, gritos ecoaram e o palco se transformou em um portal de pesadelos, revelando rostos de atores desaparecidos, todos fixos em uma expressão de terror. Helena percebeu que a sombra não era apenas um espírito vingativo, mas um fragmento do medo coletivo daqueles que cruzaram o teatro. Quanto mais pessoas assistiam ou tentavam desafiar o local, mais forte ela se tornava. Em certo momento, o velho zelador apareceu novamente, desta vez em silêncio, apenas apontando para o palco. Era um aviso silencioso: alguns lugares nunca deveriam ser perturbados. Eles tentaram encerrar a sessão, mas as portas se fecharam sozinhas. A sombra avançava, mais agressiva, moldando-se em formas humanas para capturar qualquer um que não tivesse coragem suficiente para resistir. Helena entendeu que o teatro era um local de passagem para algo além do mundo físico, um lugar onde medos se materializavam e presenças do passado permaneciam vivas, eternamente. Na noite final, Helena decidiu confrontar a sombra de frente. Entrou sozinha, carregando apenas uma pequena luz e sua própria determinação. O teatro estava silencioso, exceto pelo som de seus próprios passos. Cada poltrona parecia observar, cada sombra projetada nas paredes parecia se mover sozinha. No centro do palco, ela parou e encarou a escuridão. A sombra começou a tomar forma, crescendo, tentando assustá-la com rostos familiares e gritos de desespero. Helena respirou fundo e falou: "Não tenho medo de você. Eu não pertenço a este lugar." A força de sua convicção fez com que a sombra recuasse, quase desaparecendo. O velho zelador observava de longe, impressionado com a coragem da jovem. Ele sabia que não todos teriam a força de resistir à escuridão do teatro. Quando Helena finalmente deixou o teatro, o sol nascia sobre o Rio de Janeiro, iluminando a cidade e dissipando parte da escuridão que o João Caetano guardava há décadas. Ela sabia que a sombra ainda existia, à espreita, mas também entendia que coragem e determinação podiam manter vivos os corajosos, mesmo frente às trevas mais densas. O teatro continuava lá, imponente e silencioso, mas agora com uma história nova, de resistência e coragem, registrada na memória daqueles que ousaram desafiar suas sombras. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.